Hoje eu vou te ensinar a fazer essa base de sabonete, gente. Base de sabonete, super fácil de fazer e o melhor, não precisa esperar o tempo de cura. No máximo, no segundo dia já está pronto. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a nossa receita, nós vamos precisar de 350 gramas de soda cáustica em escamas, tá? A que eu estou usando é 99. Mas se você quiser utilizar outra soda de menor porcentagem, eu sempre deixo a tabela aqui na descrição. Agora eu acabei de colocar 300 ml de água em temperatura ambiente. Vou misturar muito bem até que ela se dissolva por completo, até que a soda você não veja mais nenhum gruminho dela, tá? Não precisa esperar ela esfriar, não precisa esperar ela ficar transparente. A única coisa que você tem que se atentar é se ela se dissolveu por completo. Fique bem de olho, olhe para você ter certeza que não ficou nenhum grominho sem ser dissolvido, beleza? Vou misturar aqui até ela dissolver e volto com a próxima parte. Bom, gente, agora estou adicionando uma garrafa de óleo, tá? Cada garrafa dessa de óleo tem 900 ml. Então são 900 ml de óleo em temperatura ambiente, beleza? Tô colocando em cima da soda mesmo, tá, gente? Sem misturar. Não mistura agora. Primeiro você coloca o óleo. Agora nós vamos colocar o álcool. O álcool que eu utilizo em quase todas as minhas receitas é o álcool 70%. Então, a mesma medida de óleo eu vou colocar de álcool. Então, se eu coloquei 900 ml de óleo, vou colocar 900 ml de álcool 70%. Se caso você quiser usar o etanol, que eu não recomendo, porque isso é para sabonete, você use bem menos, tá? Porque o etanol ele é mais forte e pode fazer desandar a sua receita. Ainda mais essa que eu estou criando de uma forma que não agrida a sua pele. Ah, Bernardo, mas você usou um absurdo de soda. Gente, calma. Confia no processo que no final vai dar tudo certo, beleza? O meu intuito de usar mais soda do que o normal é o quê? Que ele pegue ponto mais rápido e segundo, que ele renda mais sabão. Porque quando eu uso menos soda, ele rende menos sabão. Quando a gente usa mais soda, ele rende mais sabão. Beleza? E como nessa receita leva ácido cítrico, o ácido cítrico tende a abaixar o pH e também dá uma afinada no sabão. Então, a gente tem que deixar ele bem grosso para conseguir baixar o pH dele para vocês colocarem logo para vender, sem preocupação de danos na pele, tá? Já pode usar assim que ele estiver pronto, já pode colocar para venda ou usar na sua casa. Enquanto eu estava falando aqui com vocês, eu comecei a misturar o óleo, a soda e o álcool e já está começando a dar reação, está começando a saponificar, tá? Rapidamente, por conta da quantidade de soda que eu utilizei. Nem acelerei o vídeo, não cortei, não fiz nada. Agora sim, eu vou acelerar o vídeo e vocês vão ver que vai pegar o ponto de traço rapidinho, no máximo 5 minutos. E olha a mágica acontecendo, gente. Eu fico impressionado com a beleza de fazer sabão. Quem nunca fez sabão, se fizer pela primeira vez, eu tenho certeza que vai se apaixonar. Primeiro, pela terapia e segundo, pela beleza que é você fazer o seu produto. Olha que lindo, gente, esse ponto de traço. O ponto de traço nada mais é do que uma pasta branca, tá? Dependendo da receita, ele pode ficar até meio amarelado, mas o importante é virar uma pasta. Agora que já chegamos no ponto de traço, vamos entrar com 2 litros de água fervendo. Nessa água eu diluí 200 gramas de açúcar, tá? O açúcar que eu utilizei foi o refinado, mas se você quiser utilizar o cristal, pode, porque como vai na água fervendo, ele vai dissolver. Agora, gente, é mamão com açúcar. Você vai misturar até dissolver tudo por completo. Isso demora aí uns 3 minutinhos, tá? Se atentem bastante nas beiradas da bacia para ver se não vai ficar nada grudado, para vocês aproveitarem 100% do ponto de traço, tá? Da pasta que fizemos anteriormente.
vocês podem ver que já está quase tudo dissolvido. Tem um gruminho ou outro que eu já vou dissolver ele aqui misturando. Aí sim nós vamos para a próxima parte da receita. Dei uma acelerada boa para vocês verem que eu não fiz nada além disso, tá, gente? Gente, coloca aqui nos comentários o que você acha dessa receita. Essa receita é própria minha, tá? Eu inventei essa receita fazendo e testando. Agora que já entrou, já diluiu tudo, vamos entrar com água em temperatura ambiente. Vou colocar de 3 em 3 litros, tá? Bernardo, quando eu chego nesse ponto, talha. Gente, vou explicar novamente para vocês como eu faço em todos os vídeos. Ponto, chegou nesse ponto aí, que está fervendo. Você vai entrar com água em temperatura ambiente. Para você não talhar a sua receita, a água você tem que colocar devagar. A água tem que estar em temperatura ambiente, uma temperatura normal, né? Porque se você tiver em outro estado ou em outro lugar que esteja frio e a água da torneira sair fria, a água ambiente daí é uma água fria. Você não vai colocar essa água fria na receita, senão vai talhar. Então você vai primeiro entrar com a água morna e depois você pode entrar com a água fria, porque não tem mais perigo de talhar. Como aqui no Rio tá fazendo um calorzinho, fez até um friozinho, mas a água não diferenciou muito, assim, de temperatura. Tô colocando a água em temperatura ambiente aos poucos e sempre misturando. Como você vai saber que tá dando certo, que não tá talhando a sua receita? Você vai sentir ele pesar na espátula, ela vai começar a engrossar. E nessa quantidade de soda que eu tô fazendo a receita, ele fica bastante grosso. Já coloquei 3 litros de água e vou dar uma misturada e vamos colocar mais 3 litros. Podem ficar tranquilos que no final, né, na descrição aqui, que eu sempre coloco tudo, vou deixar a quantidade exata de água que eu utilizei nessa receita. Estou entrando com mais 3 litros de água em temperatura ambiente. Ele só tende a engrossar, gente. Podem me chamar de doidinho, pode falar que eu sou doido por utilizar soda a mais do que o normal que os outros YouTubers usam, mas para mim, se você quer economizar, você usando mais soda, ele rende muito mais. E nem nada tira isso da minha cabeça, porque eu sei, porque eu sempre faço e vejo a diferença de quando eu uso pouca soda e de quando eu uso a quantidade que eu gosto de usar. Agora eu dei outra acelerada boa, ó, foi mais uma garrafa de 3 litros, misturei, vai entrar mais uma garrafa de 3 litros, misturei, vai entrar mais uma garrafa de 3 litros. Então, ao todo, foram 4 garrafas de 3 litros, totalizando 12 litros de água. Fora os 2 litros de água que foi fervendo. Então, ao todo, foram 14 litros de água, tá? Ao todo, fervendo junto com a água em temperatura ambiente. Vou medir o pH e vocês vão tomar um susto. O pH tá lá em cima, tá? Agora a nossa missão é baixar esse pH. Bernardo, o que você vai fazer para baixar esse pH? Vou usar o ácido cítrico, tá? Para quem não sabe onde comprar o ácido cítrico ou não sabe o que é, ele serve para baixar o pH do seu sabão, tá? Ele baixa bem o pH. E eu tenho um fornecedor bom que entrega em todo o Brasil. Então vou deixar aqui na descrição o grupo de vendas, tá? Que é meu, esse grupo de vendas. Vou deixar lá para vocês entrarem em contato diretamente com ele. E sempre tem um desconto bom, beleza? Ele vende tudo para sabão. Inclusive o ácido cítrico que eu estou utilizando nessa receita é dele, tá? Ao todo, de ácido cítrico, como é uma receita nova que eu criei junto com vocês, ao todo eu usei de 350 a 400 gramas de ácido cítrico, tá? Para baixar o pH. Mas eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês. Quando vocês forem colocar o ácido cítrico na receita, sempre é diluído em água em temperatura ambiente, vai colocando aos poucos e vai medindo o pH, tá? Até chegar no pH que você quer. Como nessa receita eu usei 350 a 400 gramas de ácido cítrico, você já pode entrar com 200 gramas de ácido cítrico que não vai dar ruim, tá? Aí depois o restante você vai colocando aos poucos.
O porquê eu falo isso? O ácido cítrico, bicarbonato, sal, qualquer ingrediente desse usado em grande quantidade, ele dá um efeito rebote no sabão. Ele, em vez de deixar ele bonito, viscoso, grosso, ele afina e fica igual a água, fica igual leite, tá? Esse sabão ele fica branco, branquinho, tá? Esse sabonete fica branquinho, leitoso, mas ele não fica aguado, ele fica cremoso, tá? Mas é por conta do ácido cítrico que ele fica desse jeito, porque a gente baixa o pH dele bruscamente. Vou repetir esse processo até chegar no pH que eu quero e volto com vocês. Já tinha colocado 200 gramas de ácido cítrico, esperei de um dia para o outro para ver se ele ia baixar. Ele continuou do mesmo jeito. Aí o que que eu fiz? Como o ácido cítrico ele deu uma afinada na receita, eu coloquei 2 colheres de sopa de sal, tá? Diluída em 300 ml de água. Vou colocando aos poucos e misturando para dar uma engrossada nesse nosso sabão. Engrossou, eu vou voltar a colocar o ácido cítrico, tá? Fui colocando o ácido cítrico e aqui ele está. Ele ficou bem branquinho, tá? Um sabão lindo, um sabonete lindo, tá? Olha, ficou super cremoso. Agora eu vou levantá-lo aqui e olha a textura dele, gente. Tá bem grossinho, tá? Vocês vão gostar. Se vocês quiserem deixar ele mais grosso, coloca menos ácido cítrico, tá? Olha que lindo. Agora eu vou medir o pH para vocês verem que eu não estou mentindo, que o pH dele baixou. E aqui está minha fita de pH. Olha, gente, já levantei, ó a cor. Tá vendo? Baixou o pH. O pH ficou 7, tá? E ele ainda tende a baixar mais durante os dias que forem passando. Agora eu vou dar para vocês uma dica. Como eu fiz a base para sabonete, a base nada mais é o que, né? Para você fazer várias fragrâncias, várias essências, várias cores, colocar o que vocês quiserem nessa base de sabão, tá? De sabonete. Ó, tô passando aqui um pouquinho para o outro recipiente que eu vou colocar uma essência e vou colocar corante nele. O restante eu vou guardar e ir utilizando conforme eu for querendo. Se eu quiser, posso colocar frutas vermelhas, posso colocar de maçã, posso colocar qualquer essência que eu quiser aí, que vai dar certo, vai ficar super cheiroso, tá? A essência que eu vou utilizar nessa receita aqui, nessa parte que eu separei, vai ser de limão siciliano, gente. Eu adorei. É um cheirinho de limão meio adocicado, maravilhoso. Vou pegar ele aqui. Aqui está a minha essência, tá? Essa essência também é do Alexandre, tá? Que ele me fornece todos os meus produtos. Se você quiser fazer igualzinho a mim, eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário, tá? Do grupo de vendas. Lá você vai entrar em contato diretamente com ele e ele manda para todo o Brasil. E isso é maravilhoso, porque ele vende de tudo para sabão e ele entrega para todo o Brasil. Então, eu indico para vocês. Vou deixar no primeiro comentário e na descrição o link do grupo de WhatsApp. Como eu usei essa essência de limão siciliano, até aproveitei aqui um pouquinho de água, coloquei dentro do frasco para não perder nada. Vou colocar nele um corante verde, tá? Esse corante que eu utilizo é em pó, tá? Esse corante é porreta, é em pó. É difícil de achar, mas vocês conseguem achar, tá? Eu coloco só um pouquinho dele e fica verdinho. Olha, gente, só coloquei um pouquinho só dele, tá vendo? Agora eu vou misturar. E a nossa receita já está pronta. Vou misturar, vai ficar na cor que eu quero. Vou passar para o frasco e lavar a mão para mostrar para vocês. Dica para vocês importante. Se vocês quiserem aumentar a espuma que ele faz, ainda mais para quem quer fazer para vender, pode colocar 100 ml de Lauril, tá? Outra dica para vocês: na hora que você for colocando o ácido cítrico, se ficar leitoso, aguado, vocês fazem o seguinte: vocês podem pegar mais uma colherzinha de sopa de soda, dilui um pouquinho de água, diluiu, coloca aos poucos, bate muito bem, que ele vai voltar a engrossar. Aí você mede o pH. O pH vai dar uma aumentadinha e depois você regula de novo com ácido cítrico, sem deixar que isso aconteça novamente. Beleza? E olha que show, gente. Que maravilhoso de sabão. Se você quiser ele mais grosso, tá? É só colocar menos água. Beleza, gente? Não tem mistério algum.
E olha como ele faz espuma, gente. Muito bom e o cheiro maravilhoso. Gostou? Então curta, comente e compartilhe, gente, que isso ajuda muito o canal a crescer. Nem que seja um oi nos comentários, tá? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!